Olá a todos e todas da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1, que estão elaborando o projeto de pesquisa. Nesta aula, iremos abordar o tema Revisão de Literatura. Eu sou o professor Wesley Pinto Carneiro, professor do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Piauí e professor formador do curso de Licenciatura em Geografia do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Então, como falei no início, iremos nesta aula abordar o tema revisão de literatura, um tema muito importante e necessário para que os alunos e alunas possam elaborar um bom projeto. E a revisão de literatura no campo temático da pesquisa? O que é a revisão de literatura num projeto de pesquisa para o TCC? É uma base teórica, né? Constitui-se de uma base teórica para elucidar o problema, o objeto de estudo. E por quê? E para que a revisão de literatura? A revisão de literatura é uma aproximação com a discussão sobre a temática a ser pesquisada, em que os autores, autoras, os pesquisadores, pesquisadoras, os alunos e alunas que estão nesta fase do projeto de pesquisa, na elaboração do projeto, precisam, de fato, saberem o que pretendem pesquisar e se já foi objeto de estudos anteriores. Quem já pesquisou sobre o meu tema? Tem trabalhos produzidos, artigos, dissertações, teses, já produzidos sobre o que eu pretendo pesquisar? Então, a revisão de literatura, ela contribuirá para que você tenha, de fato, né, os estudos necessários, as referências necessárias para você explicar ou responder o problema da sua pesquisa. Então, é muito importante essa revisão de literatura no campo temático, porque contribuirá para o acúmulo de conhecimento no seu campo de estudo, né? Então, você pretende pesquisar sobre a agricultura itinerante em Morro do Chapéu, você que pesquisará as consequências desse turismo, né, de mercado no povoado Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, no litoral piauiense, né? Você que está pesquisando sobre a evolução urbana de Luzilândia. Então, a revisão de literatura, essa parte do projeto, é muito importante se fazer essa revisão, né, de todos os trabalhos já publicados sobre o seu objeto de estudo, ou sobre o tema da sua pesquisa, seja turismo no litoral, seja evolução urbana no Piauí, no Brasil, seja a questão da agricultura itinerante no Brasil, os impactos, né, dessa agricultura, os impactos ambientais, enfim, você tem que fazer realmente essa revisão. E quais as etapas da revisão de literatura? Inicialmente, faz-se um levantamento bibliográfico sobre os estudos já realizados sobre o tema sobre o seu tema e o seu objeto de estudo, né? Então, você buscará em fontes bibliográficas, o que se tem produzido, né, sobre o tema e o objeto de estudo. Essa busca deve ser feita em periódicos, livros, dissertações, teses e artigos, né? Então, hoje, com o avanço, né, da tecnologia,
digital, o surgimento, né, aí das bibliotecas digitais, dos portais, ficou mais fácil você conseguir fazer esse levantamento bibliográfico. Você pode pesquisar, por exemplo, no portal de periódicos da CAPES, né, você tem artigos, né, produzidos por todos os periódicos, né, brasileiros e internacionais, e você pode fazer uma busca sobre o seu tema e também sobre o seu objeto de estudo, bem como e-books, né, os portais das bibliotecas digitais, você tem acesso às teses, às dissertações sobre o seu tema, sobre a sua área de estudo, bem como os artigos que você pode pesquisar no Google Acadêmico, né? Ou no próprio Google. Né? Então, assim, você tem realmente uma biblioteca, né, virtual à disposição pela internet para poder buscar, né, esses periódicos, livros, dissertações, teses, artigos, além, é claro, né, dos livros físicos, né, você conseguir, né, é importante também fazer essa busca aí nas bibliotecas também físicas, né? Mas se não for possível, busca-se nas bibliotecas virtuais, digitais. Após essa busca, a outra etapa para uma boa revisão de literatura é a seleção das leituras, em que você fará um filtro, né? Um filtro, porque você não dará conta de ler todo esse material que você buscou, né, nos portais, né, nas plataformas. Então, você fará uma seleção das leituras de acordo com o seu sumário, a sua estrutura preliminar, que eu irei falar em seguida. Tá? E aí você começa a realizar as leituras daquilo que lhe interessa, daquilo que você necessitará para fundamentar teoricamente, né, o seu artigo, que geralmente é o formato aí dos TCCs, é um artigo científico, né, é o trabalho acadêmico exigido, né, no TCC. Então, é importante essa fase da busca, mas também a seleção das leituras. O pesquisador vai em busca da literatura sobre o tema do projeto, sobre o objeto de estudo. E uma outra dica importante, essas leituras que você buscou nos periódicos, livros, dissertações, teses, artigos, enfim, tem que estar condizente com o objeto de estudo. Né? Então, você buscará autores, obras vinculadas ao seu objeto de estudo. Né? Tanto autores recentes como clássicos. Exige-se atualmente, né, principalmente nos periódicos, que quando se submete artigos, né, que essa busca deve ser feita em obras e autores dos últimos 5 anos, né, dos últimos 3 anos. Mas temos muitos livros clássicos, né, sobre as teorias. Então é importante também ir em busca dos clássicos, não somente os contemporâneos, né, que há uma orientação na busca dos autores das obras contemporâneas, mais recentes, né, principalmente nos últimos 5 anos. Mas é importante buscar os clássicos. Muitos livros eles não são editados, né, não são reimpressos portanto, são aí de 2001, 2004, né? Mas é muito importante essa busca também dos clássicos, né? No caso da geografia, as obras de Milton Santos, as obras de Roberto Lobato Corrêa, no caso da geografia física, né? As obras de Tricard, né? As obras também, né? de Aziz Absaber, né? Esses autores clássicos que elaboraram teorias, conceitos que serão importantes para você responder, né, ao seu problema de pesquisa, ser uma base teórica, né, para você elucidar o problema da sua pesquisa, estar apoiado, ancorado nesses autores, sejam clássicos
ou contemporâneos, tá? E a última etapa é definir os tópicos primários, secundários, escrever os argumentos e escrever a revisão de literatura, tá? Eu vou explicar agora por meio de uma técnica que é muito utilizada nos trabalhos acadêmicos. Qual é essa técnica? É a técnica do funil. Por isso eu trago a imagem de um funil, né? Para vocês entenderem como é essa técnica utilizada hoje, uma estratégia também metodológica para os trabalhos acadêmicos, principalmente na escrita do desenvolvimento, né? Que é aquela parte do meio do artigo. O artigo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, professor Wesley, estamos falando de projeto de pesquisa. Sim, projeto de pesquisa é uma previsão, né? Um planejamento da sua pesquisa, e o artigo, né? Que geralmente é a modalidade de trabalho acadêmico exigida, ele será justamente a escrita desses resultados. Então, é necessário planejar bem antes de escrever. E por isso é importante a organização, o planejamento. E a técnica do funil facilitará esse planejamento. Como é a técnica do funil? É você simplesmente montar o seu sumário, a sua estrutura, chamada estrutura preliminar, em que você vai elaborar os tópicos, subtópicos, né, numa sequência lógica, né, e principalmente, né, que se tenha um encadeamento entre esses tópicos e subtópicos, que é chamado também de seções, subseções, na linguagem mais acadêmica, técnica, né, seção, subseção, ou então capítulo, né, no caso de livros, tá? São as partes do seu trabalho, né? Do seu trabalho acadêmico, certo? Então, muito importante utilizar essa técnica do funil, que consiste em você começar a escrever do geral para o particular, né? Então, é uma sequência que fará a diferença, né, na organização do seu trabalho acadêmico, né? E, em se tratando de revisão de literatura, no projeto de pesquisa, é fundamental utilizar essa técnica, né? Mais especificamente, em se tratando da revisão de literatura. Porque é na revisão de literatura que você irá escrever no projeto, né, os autores, os trechos das obras dos autores, que são chamadas de citações, né, seja direta ou indireta. Você fará, né, todo um processo de escrita, né, e isso tem que estar numa sequência lógica, certo? E por isso que a técnica do funil facilitará, porque ela é do geral para o particular, né? É do abstrato para o concreto, né? Que é o que chamamos de um texto no formato de funil, né? Coisas gerais devem ficar em cima, como essa extremidade aí do funil, que ela é mais larga, né? As coisas específicas no meio do funil, tá? No meio do funil, e aquilo que é mais específico, que é muito específico, embaixo, já bem afunilado, né? Isso é muito bom, gente, quando você lê uma revisão de literatura que apresenta, primeiramente, aquilo que é mais geral, né? Por exemplo, se você está pesquisando sobre a evolução urbana de Luzilândia, então o tema é evolução urbana, né? O específico é a área de estudo, a área urbana de Luzilândia, né? Piauí. Então, o que eu devo escrever primeiro? Né? A evolução urbana no Brasil, que é mais geral. E o que é posteriormente? Claro que você vai elaborando, né, os tópicos e subtópicos, que geralmente são né, que é o tópico pai, né, que é o capítulo, a seção, né, do artigo, que será, né, futuramente, na elaboração do artigo.
Mas, se tratando da escrita do projeto, da revisão de literatura, você começa a inserir as citações dos autores que abordam o planejamento urbano no Brasil, a evolução urbana das cidades brasileiras, né, a expansão, tá? E aí você vai afunilando, né? Já no meio escreve utiliza umas 3 citações, né? E vou explicar mais na frente, como você também, de uma forma estratégica, porque para escrever é preciso também ter estratégia, ter planejamento, né? Então, mais no meio do texto e da revisão da literatura, você já escreve sobre o Piauí, a urbanização piauiense, a evolução, o crescimento das cidades, né, no Piauí, né? Até você afunilar e chegar no que é mais específico, que é justamente falar da evolução urbana de Luzilândia, né? Então, você parte do abstrato para o concreto, né? E você pode utilizar também isso a partir dos tópicos, né? Que serão, né, objeto aí da escrita do artigo, né? Ou sessões, ou, no caso de outro trabalho acadêmico, no caso de monografia, capítulos, né? Enfim, creio que todas entenderam a técnica do funil, sempre do geral para o particular. Meu trabalho é sobre agricultura itinerante em Morro do Chapéu, no Piauí, né? Então, eu devo iniciar a escrita da revisão de literatura com autores, né, que abordam o tema agricultura itinerante, agricultura de subsistência, né? No geral, conceitos, né? Inserir as etapas dessa agricultura, né? Depois já trazer autores que tratam dos impactos, né, ambientais desse tipo de agricultura, né? E aí você vai afunilando, falando dessa agricultura no Piauí, né? Até você chegar em Morro do Chapéu. E você vai fazer uma caracterização da área de estudo, Morro do Chapéu, vai trazer dados, né, dessa agricultura em Morro do Chapéu e abordará os impactos, né, ambientais. Então, isso, claro, né, se tem trabalhos, né, sobre agricultura itinerante mais específicos sobre Morro do Chapéu. Senão, você pode informar através de dados ou daquilo que você já conhece sobre a região, né, caso não encontre nenhuma fonte, tá? Mas com certeza tem fontes sobre agricultura no Piauí, né? Então, creio que vocês entenderam. O mesmo caso também para o turismo, trabalho de turismo, trabalho de ensino de geografia, né? Então, utilize essa técnica do funil, que com certeza ajudará bastante aí na organização, né, do seu trabalho, né? Então é isso, né? Sempre partindo do geral para o particular, né? Começa com as coisas mais gerais, né, no início, depois mais específicas e, por fim, aquilo que é mais específico, que é o seu objeto de estudo, né? O problema que você precisa elucidar. E aqui eu trago um esquema, né, um esquemazinho para facilitar a escrita da revisão de literatura. Você tem aqui o tema, né, e o seu objeto de estudo, agricultura itinerante no município de Morro do Chapéu, no estudo de caso da localidade tal, 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 né? Então, é o seu tema como objeto de estudo, né? Então, na revisão de literatura, aquilo que eu coloquei da técnica do funil, você inicia com aquilo que é mais geral, né? Então, uma discussão sobre o turismo, né? Turismo, as consequências do turismo de mercado, né, no município de Cajueiro da Praia, no estudo de caso de Barra Grande, né? Então, você vai falar aqui de turismo de um modo geral, né? Que é o turismo, né? As características do turismo, até você abordar, e você vai dividindo, né? E elaborando a sua estrutura preliminar, com tópicos e subtópicos. 1.1,
Inclusive, mais à frente tem uma outra ficha que eu vou mostrar para vocês, e esse material também eu estarei disponibilizando. Né? Geralmente são 3 tópicos, será futuramente um artigo, né? Então, a revisão de literatura, ela está associada futuramente ao desenvolvimento do seu artigo, aquela parte considerada mais densa, mais teórica, né, do artigo, incluindo os resultados e discussões, né, que é a parte que você irá abordar o mais específico, né, na sua pesquisa. E aí, para cada tópico e subtópico, você elaborou um tópico, né? O turismo no litoral brasileiro, né? Então, elabora um argumento para esse tópico, né? Aí, 1.1, você elabora um subtópico e novamente um argumento para esse subtópico. Ou seja, cada tópico e subtópico que você elaborar no seu sumário, né, você elabora um argumento, tá? Um argumento. Você já passou por aquela etapa da seleção, lembra do slide? Olha só, que você tem que fazer uma seleção das leituras, né? Ler, registrar e fazer o fichamento, tá? Então, nesse esquema, você já leu, já fichou, né? Já tem as citações, né? Ou ainda não. Então, esse exercício, esse esquema é muito importante, porque você vai encontrar as citações para cada tópico, certo? Então, com isso, você planeja a sua futura pesquisa e ajudará na escrita da revisão de literatura, né? Porque você vai encontrar as citações que estão relacionadas com a sua discussão, com os tópicos, né? Então, se eu vou discutir aqui agricultura itinerante no Brasil, se eu vou discutir a evolução urbana no Brasil, no primeiro tópico, eu tenho que encontrar citações, né, que possam estar associadas a esse tópico, certo? E aos argumentos, né? E aí depois que você fará a escrita, os seus comentários sobre essas citações relacionadas aos tópicos, tá? E aí você já vai construindo o texto da revisão de literatura. Então, esse esquema é uma forma fácil, um modelo assim para você estar estruturando aí a sua revisão de literatura. Que é o que falamos anteriormente, estrutura preliminar, sumário, corresponde aqui a essa ficha. Você coloca, né? A primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de ler, né, e fichar, tá? Faça o seu sumário e a sua estrutura preliminar da revisão de literatura. Por isso que eu coloquei até 2 aqui, né? Porque o 3 ele é mais específico. Como eu falei, vocês terão muita dificuldade de encontrar fontes, né, daquilo que é mais específico, né? Sobre a agricultura itinerante na localidade tal, Morro do Chapéu. Talvez você não vai encontrar fontes, mas se encontrar, tudo bem. Pode já ter algum trabalho sobre o turismo, né, em Barra Grande também, certo? Mas sempre observando a técnica do funil, o mais geral, do geral para o particular, do abstrato para o concreto. E aí, como eu falei, né, no esquema aqui, ó, para cada tópico desse, no caso, tópico 1.1, você elabora um argumento e vai em busca das citações e da leitura. Né? Você fez a leitura, a citação, faz o fichamento e seguindo aqui esse sumário da pesquisa. Né? Certo? E aqui eu trago um exemplo de ficha de leitura. Você pode elaborar a sua, ou até somente escrever no caderno, né? Tem esse modelo mais tradicional, mais antigo. Você divide o caderno em matérias para cada tópico da revisão de literatura. Né? Então, para cada tópico, quando tem a nomenclatura tópicos primários, são esses tópicos aqui, ó, o tópico 1, tópico 2, tá? E 1.1, 1.2 são os tópicos secundários, que vão dar sustentação ao tópico 1. Você vai estar falando, dando continuidade ao tópico 1, certo? E essa ficha de leitura é um modelo, né? Como eu falei, tem o caderno, já tem, inclusive, né, tem no material, no SIGA, né, o link para... Já temos, né,
softwares, né, que já ajudam você a fazer o seu fichamento. Mas aqui é uma ficha de leitura tradicional, você pode colocar a referência do livro, do artigo, né, e já colocar as citações que interessam para cá, né, que interessa para o seu sumário aqui da revisão de literatura, ok? E aqui você coloca a citação, seja longa ou curta, né? E mais embaixo tem os comentários pessoais. Você vai fazer os comentários, seus comentários sobre essas citações que estão associadas a cada tópico e subtópico e aos argumentos conforme aqui esse esquema, ok? Então, esse modelozinho aí de ficha para vocês. E, por fim, né, na nossa conclusão desta aula, a revisão de literatura constitui a base teórica para a elucidação do problema de pesquisa. Né? Então, é a sua base, o seu sustento, que você recorrerá a autores clássicos ou contemporâneos, né, que irão lhe ajudar a você escrever sobre o que é mais específico. Então, eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter esses autores e essas autoras, né, seja contemporâneos ou clássicos, que irão, que escreveram sobre as teorias, sobre os conceitos, né, seja qual for o tema, tá? E com isso, né, contribuirá para o acúmulo de conhecimento nesse campo de estudo, né? Então, na própria escrita da revisão de literatura do projeto, tá, você já apresenta de forma escrita essa base teórica, né, os autores, autoras, que irão ajudar você na leitura e você tecer comentários, né, escrever os seus comentários e criar os seus parágrafos autorais, obedecendo essa estrutura, né, este sumário com os tópicos e subtópicos. Assim você vai construir a escrita da sua revisão de literatura. Então, obrigado pela atenção, estou à disposição para dirimir qualquer dúvida aí pelos meus contatos. E mais uma vez, tá? Obrigado pela atenção e vamos construir aí a revisão de literatura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.